Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Você deve estar curioso, como eu, porque no programa anterior nós vimos uma descrição do ambiente onde André Luiz e Hilário, o instrutor Druso, estão conversando. E já deu para a gente notar uma grande diferença entre o que está no ambiente interno da mansão Paz e aquilo que está do lado de fora. Você lembra do capítulo 1, que eles estavam fazendo uma descrição exatamente daquele ambiente e víamos uma tempestade carregando lama, como se fosse um piche que circulava, e nesse meio rostos, seres grudados uns aos outros eram levados na ventania. Lembra disto? Estas são descrições importantíssimas que devem estar sempre na nossa memória. Porque todos nós, se não mudarmos nossas vibrações, se não alterarmos o que nós costumamos fazer com o nosso pensamento, com a nossa mente, com o nosso sentimento, nos candidatamos a estágios em regiões semelhantes para onde nosso pensamento vai nos levar. O teor denso das nossas vibrações estará nos candidatando, nos situando em ambientes assim. Porém, além de termos tido essas primeiras noções, no final do capítulo 1, nós vimos que Druso convida seus novos pupilos a irem ao encontro de um contingente de asilados na Mansão Paz, que já estava adequadamente preparado para ouvir, como ele fazia periodicamente, uma preleção. Você que está nos assistindo pode acompanhar com o seu livro. Pegue o seu livro. Hoje, nós vamos começar o capítulo 2. Vamos ouvir as instruções do instrutor, daquele que administra a Mansão Paz. Só que, como nós não temos pressa, não desejamos acelerar as coisas apenas para cumprirmos os nossos cronogramas, o capítulo 2 ele é um pouco mais longo. E se nós fôssemos fazê-lo no tempo previsto para cada um dos nossos programas, teríamos que correr e prejudicaríamos comentários importantes. Então, nós vamos dividir o capítulo 2 em duas partes. Hoje, nós vamos fazer a primeira parte e no próximo programa vamos fazer a segunda. Mas eu gostaria que você não ficasse esperando semana que vem para ler o capítulo todo. Prepare-se, pegue o seu livro e vamos começar com o capítulo número 2. Vamos lá? Pegue aí, o título você vai encontrar já no nosso slide. Comentários do instrutor. Diz André Luiz que o recinto para o qual eles haviam ido era confortável e amplo. Porém, a expressiva assembleia que estava lotando aquele lugar, em grande parte era desagradável e triste, as pessoas que estavam lá sentadas. Ao clarão de vários lampadários, vários lustres, nós podíamos observar daquele largo tablado, aquele estrado que fica um pouco mais alto, em que eles se instalaram com o orientador, eles podiam ver os semblantes disformes, estranhos, grotescos, que na sua maioria ali se reuniam, se congregavam. Aqui e ali estavam acomodados assistentes e enfermeiros, cuja posição espiritual dava para distinguir facilmente pela sua presença simpática e pela maneira com que encorajavam os sofredores. Eu fiz um cálculo, diz André. Eu fiz um cálculo que ali devia haver mais ou menos 200 enfermos. 200 era mais ou menos o número dos doentes que estavam à nossa frente, reunidos. E olha agora o que ele vai explicar. Dos 200,
mais de 2/3 apresentavam deformidades fisionômicas. Você imaginar que, mais ou menos dos 200, 140 aproximadamente tinham alterações fisionômicas para o lado da deformidade. Tinham coisas estranhas na estrutura da sua pele, do seu corpo, como se fossem aleijões ou doenças. Dos 200 que estavam ali, e olha, estes 200 eram os melhores. Eram os que já estavam mais calmos, que já tinham mais condições de entendimento. Agora André vai falar sobre uma comparação para que a gente pudesse fazer uma ideia do que é que ele estava vendo. Aqueles que já tenham visitado um sanatório de moléstias da pele, analisando em conjunto os doentes mais graves, poderá imaginar o que fosse aquele agregado, aquele conjunto de almas silenciosas e dificilmente reconhecíveis. Eram deformados. Talvez quem os conhecesse um dia ou os houvesse conhecido no passado não os reconhecesse. Agora André vai fazer um comentário comparando o que havia lá dentro com o que ele tinha visto no ambiente externo. André diz o seguinte: olha, onde nós estávamos eu notei o quase completo silêncio do ambiente, a quase completa quietude. E eu perguntei a Druso sobre a tempestade que se contorcia lá fora, que a gente ouviu o ruído antes de termos ido para aquele lugar, para aquele auditório. Tendo me informado, então, o generoso amigo, que nós nos achávamos em um salão interior da cidadela, que por fora era revestido por abafadores de som. Ou seja, os ruídos da tempestade não penetravam aquele ambiente. Parecia uma câmara isolada dos sons externos. Então, o André agora vai começar a explicar quem é que fazia parte da direção mais íntima daquele conjunto de salas e de dependências destinado a ajudar os desesperados. Ele diz o seguinte: integrando a equipe que dirigia, Hilário e eu passamos a conhecer companheiros agradáveis e distintos, os assistentes Silas e Honório e a irmã Celestina, 3 dos mais destacados assessores na condução daquela morada socorrista. Não nos foi possível qualquer entendimento, além das saudações comuns, porque o orientador, após selecionar um dos enfermos para realizar a oração de início, que nós ouvimos emocionadamente, tomou a palavra e com naturalidade falou como se estivesse conversando numa roda de amigos. Bem, então aqui nós vamos encontrar uma coisa interessante. Você que está acompanhando as histórias de André Luiz já deve ter notado que existe algo que repete no começo dos livros, ou em boa parte deles, que é como que um período inicial em que um instrutor vai fazer um diálogo, vai fazer uma pregação, e eles assistem aquilo. Eles escutam, eles prestam atenção, um grupo que está lá sendo conduzido mesmo no raciocínio, é levado a meditar a respeito. E isso está sempre geralmente colocado no começo das obras. Eu me recordo, por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, tem um diálogo, ou pelo menos uma fala de um instrutor muito elevado, que conta como foi ele também evoluir. Ele pensava em subir e de repente ele vê uma luz descendo até o vale onde ele estava antes, de onde ele tinha saído. Então eles vão fazendo sempre alguma preleção
orientadora. E agora, neste livro, vamos ouvir o próprio administrador da Mansão Paz, o instrutor Druso, falando àqueles que são os melhores em posição de recuperação, para que eles também possam entender os esforços necessários a fim de que a vida lhes garanta a possibilidade de saírem daquele estágio de desajuste, não é mesmo? Então é interessante a pedagogia através da qual o Espírito André Luiz coloca sempre, ou quase sempre, no começo da obra, todo um roteiro para aqueles que vão desenvolver-se ao longo dos capítulos, meditando a respeito do que é importante, do que é fundamental, do que é básico para que a gente vença essas dificuldades, tanto para os espíritos que fazem parte do livro, quanto para os leitores, como nós, que também precisamos muito, porque, de uma certa forma, todos nós somos meio detraquezinhos, somos meio assim, avariados na emoção, no pensamento, somos doentes do espírito. Porque se não fôssemos doentes do espírito, nós não estaríamos aqui, não é mesmo? Nós já teríamos ido para um mundo dos melhores. Então, vamos voltar agora ao que o instrutor vai começar a dizer. Vamos ao texto. Ele então, tomando a palavra de forma bastante tranquila, começa a dizer: queridos irmãos, continuemos hoje o nosso comentário sobre o bom ânimo. Não acreditem que eu esteja separado de vocês por virtudes que eu não possuo. A palavra fácil e bem posta é muitas vezes um dever espinhoso em nossa boca, obrigando-nos à reflexão e à disciplina. Também sou aqui um companheiro como vocês, que está esperando o retorno. A prisão redentora da carne, o corpo físico, acena para todos nós, chamando-nos ao regresso. É que o propósito da vida trabalha em nós e trabalha conosco, através de todos os meios, para nos guiar à perfeição, cerceando-lhe ou limitando-lhe o propósito da vida, limitando-lhe os impulsos, agimos em sentido contrário à lei, criando aflição e sofrimento em nós mesmos. No plano físico, muitos de nós supunhamos que a morte seria ponto final aos nossos problemas, enquanto outros muitos se acreditavam privilegiados da infinita bondade por haverem abraçado atitudes de superfície, atitudes assim de casquinha, nos templos religiosos. Tinham lá feito o sinal da cruz, tinham feito alguma atividade religiosa, tinha se dedicado a ir na missa uma vez por semana, a receber 3 espíritos por semana, e aí já estavam salvos. A viagem do sepulcro, a viagem da morte, no entanto, nos ensinou uma lição grande e nova. A lição de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Estar indissoluvelmente ligado às nossas obras. Você já percebeu que muitas vezes, quando temos alguma atitude generosa, ou porque nos pedem, ou porque está sobrando, nós nos desfazemos de algumas coisas, de alguns recursos para ajudar alguma necessidade, imediatamente assoma ao nosso raciocínio a ideia, com isso, graças a Deus, eu vou ganhar alguns créditos lá em cima. E nós vivemos então nesse sistema de contabilidade, como se o universo pudesse ser ludibriado, transformando maus indivíduos, às vezes até meliantes, desonestos, corruptos, em santos, porque pegaram do roubo que eles praticaram e deram um pouquinho em alguma obra de assistência. Ou eles mesmos, tendo prejudicado muitos, deram comida para os seus próximos. Não importa quantos morreram de fome por causa disto.
Então, essas pessoas vão padecer de duas grandes desilusões. Primeiro, a de que, quando a morte chegar, eles não estarão livres da vida, continuarão a viver. E a segunda, que eles estarão, como disse o texto, indissoluvelmente ligados àquilo que eles fizeram. Não dá. Eu costumo dizer, e isso eu gostaria de repetir para vocês aqui, eu costumo dizer às pessoas, quando faço palestra, que o bem que fazemos não anula o mal que nós fizemos. Não existe uma compensação. Você foi um mau marido, mas foi um bom empresário. O fato de ter sido um bom empresário não tira de você a responsabilidade por ter sido um mau esposo. Você foi um bom empresário e foi um mau cidadão. O fato de ter sido um bom empresário, de ter dado emprego, de ter ajudado pessoas, não faz de você um cidadão decente. Todos os crimes que você praticou como um mau cidadão, você terá que reparar. É claro que a condição de ter sido um bom aluno em uma determinada matéria, porque isso você pode comparar com a escola. Quando você estudava, você tinha em cada ano, às vezes 4, 5, 8, 10 matérias diferentes. Então vou colocar as básicas. Português, matemática, física, química, biologia, inglês ou francês. Então, o que acontece? Para você passar de ano, você precisava ter boas notas em todas as matérias. Ninguém era aprovado pelo simples fato de ter sido excelente aluno de matemática, ter tirado nota máxima em todas as provas e ter sido um fiasco em física. Ter ficado quase que no zero em física, em biologia. Ninguém passa de ano, ninguém recebe aprovação se não tiver a nota mínima exigida em cada uma das matérias a que está sendo submetido. Então, quando falamos de nosso eu, isto é uma verdade que nós não devemos nos iludir. Não é o fato de frequentarmos igreja que vai limpar a nossa barra da condição de maus funcionários, de maus patrões, de maus companheiros. Não. Você pode ter sido rato de igreja, pode ter ficado morando quase na catedral, mas todo o mal que você fez estará indissoluvelmente ligado a você, até que você o corrija. Ah, excelente aluno de matemática. Muito bem, parabéns. Mas em química e em física é um fiasco. Vai estudar. Vai lá, volta para os livros. Vai estudar Mas eu sou excelente em matemática. Ótimo, a matemática a gente aplaude você. Mas química e física, você é uma negação. Vai estudar. É, assim que são as coisas. E é isso que o instrutor está dizendo. Todos nós estamos deste lado agora, esperando voltar para o recomeço, porque nós estaremos presos àquilo que nós fizemos. Bem ou mal? Bem e mal, não é? Vamos voltar ao texto? Vamos lá. Agora veja essa frase. Nossos atos tecem. Tecem quer dizer costuram, produzem, geram. Olha só. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu peguei e grifei essa frase. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para a nossa vitória ou a nossa perda. Somos nós que fazemos isso. A ninguém devemos o destino, senão a nós próprios. Todos nós somos os responsáveis. Entretanto, se é verdade que nos vemos hoje debaixo das ruínas de nossas realizações deploráveis, não estamos sem esperança. Se a sabedoria de nosso Pai Celeste não dispensa da justiça para tornar-se evidente, essa mesma justiça não se manifesta
sem estar acompanhada do amor. Se somos vítimas de nós mesmos, somos igualmente beneficiários da tolerância divina, que nos abre os santuários da vida para que saibamos expiar, saibamos sofrer e saibamos pagar, restaurar e ressarcir. Então, a nossa maneira de entender, segundo o instrutor está falando, é que Deus não se vinga. Que nós criamos os problemas. Porém, o Pai, que nos ama e que estabelece a consequência para as nossas atitudes dentro da lei, igual para todos, não nos condena, não nos coloca em um inferno para sofrimento eterno, não nos castiga pelo prazer de ver seus filhos gemendo. Não. A tolerância, como ele chama aqui, não é? A tolerância divina, a divina tolerância, nos coloca sempre nessa condição de criaturas que podem voltar, que podem tomar um novo corpo, que podem regressar aos santuários da vida, para que saibamos sofrer e pagar, restaurar e ressarcir, e devolver, reconstruir e devolver. Essa é a bondade, esse é o amor. Todos erram, mas todos têm que acertar. Se você só tivesse uma chance, se você não soubesse como aproveitá-la, você estaria condenado ao resto do tempo de existência a padecer. Isso não é amor. Considerando, inclusive, o estado de pouca elevação evolutiva, pouca lucidez. Quem não tem experiência certamente vai errar. Quando eu era criança, mais do que hoje, eu via meus amigos fazendo aqueles maranhão, aqueles papagaios de papel, e eu ficava pensando, puxa vida, como deve ser difícil fazer um negócio desse. Uma vez eu pedi para um dos meus amigos me ensinar a fazer, e ele não quis ensinar. Por quê? Porque ele vendia os papagaios. Se ele me ensinasse, eu já não comprava mais. E eu podia ser um concorrente. Então ele deu uma desculpa qualquer e não me ensinou. Aí eu olhava os papagaios e eu tentava fazer os papagaios do meu jeito e dava tudo errado. Quer dizer, eu não tinha experiência. Eu queria fazer olhando, mas eu não sabia como organizar as coisas, não sabia como recortar o papel ficava torto, ficava penso. Então eu resolvi, eu comprei um papagaio de papel, falei, eu vou fazer esse negócio. Comprei o papagaio, pus o papagaio em cima da folha de papel de seda assim e desenhei com uma canetinha em volta para fazer o tamanho certinho do papagaio. Aí recortei e comecei a montar meu papagaio. O papagaio não ficou lá muito bom, mas ele já começou a voar um pouco melhor. Quando meu pai chegou em casa, eu mostrei para ele o papagaio. E ele viu que o papagaio estava mal recortado, porque você faz um risco com a mão, o risco vai ficando meio torto. Mas como é que você recortou isso daí? Aí eu comprei o papagaio, botei em cima da folha e risquei assim, aí fui com a tesoura. Assim, não é assim. Traz a folha aqui que eu vou te mostrar como é que é. Meu pai já era macaco velho de fazer papagaio quando ele era criança. Aí ele pegou a folha assim pelas duas pontas oblíquas, puxou assim, a ponta fez o papel dobrar, falou assim, agora você risca aqui, ó, aperta aqui, nessa dobra, neste vinco, você corta. E aí é só colar uma com a outra, fica igualzinho. Falei, nossa, que legal, que mágica. E ele não ficava penso. Então, era assim. Você pega pela pontinha, puxa, eu vou até fazer para você ver. Eu tenho um papelzinho aqui, ó. Você tinha a folha, né? A folha aqui. Ela era assim. Aí meu pai falou assim, pega assim na ponta oblíqua e puxa. Aí vai ficar igualzinho. Aí você faz o vinco
e você recorta no vinco e encola uma na outra, fica o papagaio, certinho. Falei, nossa, que bacana. E você está vendo? Esta é uma das oportunidades de aprender que a vida fornece. Numa bobagem, eu estou falando numa bobagem de uma criança. Porém, se você está voltando para viver, você vai ter a chance de fazer isto. Você vai sofrer o que você precisa, vai aprender, vai resolver problemas que você não sabia e vai crescer. Por isso é que é importante o santuário da vida e a bondade de Deus. Imagina se eu tivesse que ir para o inferno no primeiro papagaio. Que desgraça que ia ser, eu estava até hoje lá me queimando. Agora eu estou falando para você e dá para ensinar você a fazer. Porque alguém me ensinou. Então vamos continuar a ver o que o André Luiz está falando. Quando estávamos no passado, lá na retaguarda, o que nós fazíamos? Nós aniquilávamos o tempo, desperdiçávamos o tempo, instilando, injetando, produzindo nos outros, interferindo nos outros sentimentos que não eram, nem pensamentos que não eram desejáveis, que nós não queríamos para nós. Nós fazíamos os outros serem raivosos, serem invejosos, terem ambições que nós mesmos não queríamos para nós. Quando não estabelecíamos, pela crueldade e pelo orgulho, uma vasta sementeira de ódio e de perseguição. Tudo isso a gente fazia no passado. E olha aqui, hein? Precisamos ver se não estamos fazendo no presente também, né? Ele está falando aqui no passado para aqueles seres que já estão sofrendo. Mas nós somos leitores, nós temos um rostinho bonitinho, nós temos o corpo perfeito ou quase perfeito. E será que não estamos fazendo isso? Estabelecermos pela crueldade, pelo orgulho, sementeira de ódio por onde passamos? Ou induzindo pessoas a terem comportamentos que não são bons para elas mesmas, estimulando o vício nos outros, fazendo as pessoas caírem nas tentações da vida, ajudando a fraqueza de nossos semelhantes a se manifestar cada vez mais profundamente, ganhando dinheiro da miséria alheia? Será que nós não estamos fazendo isso? Então, continua André Luiz nos explicando o que o Drusus fala para aqueles doentes. Continua o instrutor. Com essas atitudes, com semelhantes atitudes, porém, levantamos em nosso prejuízo a desarmonia e o sofrimento que nos sitiam, que nos cercam a existência como implacáveis fantasmas. Como você não pode fugir deles. O passado fala em nós com gritos de credor exigente, amontoando sobre as nossas cabeças os frutos amargos da plantação que fizemos. Daí os desajustes e enfermidades que nos assaltam a mente, que desarticulam os veículos de manifestação que nós temos, que nos deixam assim meio abobados, atontados, com dificuldade de memória, com dificuldade de organizar a nossa forma. Nós pensávamos, diz Druso, que passar pela morte, a transição do sepulcro, fosse uma lavagem miraculosa, fosse um lava-jato desses que você entra com o carro sujo e sai com ele limpinho, liberando-nos o espírito. Mas nós voltamos, nós acordamos, nós ressuscitamos, nós ressurgimos no perispírito de agora com os males que alimentamos em nosso ser no passado. As doenças voltam no equilíbrio do nosso perispírito, fazendo com que elas se manifestem em atitudes deformantes, desajustadas. Nossas ligações com a retaguarda, por essa razão, estão vivas em nós. Laços de afetividade mal dirigida e cadeias de aversão nos prendem ainda a companheiros encarnados e desencarnados. Muitos deles em desequilíbrios mais graves e constringentes do que os nossos. Né? Você traiu seu marido porque encontrou um bonitão mais rico ou mais atraente, foi embora com ele, o marido entrou em depressão, ficou arrasado. Não se matou, mas
não teve mais força para continuar o vício que possuía. Ou o contrário, você trocou a sua esposa já cansada por uma outra mais novinha e a pobrezinha da sua ex-mulher agora se vê atirada num canto como um trapo velho, sofrendo. Então, os desequilíbrios dessas pessoas estão em nós. Somos responsáveis por eles. E pensávamos que morrer acabava tudo. Ao contrário. E então diz o instrutor, nutrindo propósitos de regeneração e de melhoria, somos hoje criaturas despertando entre o inferno e a terra, que se afinam tão entranhadamente com o outro, um com o outro, como nós e nossos feitos. Achamo-nos imbuídos do sonho de renovação e paz, aspirando à imersão na vida superior. Nós queremos subir, queremos ir para o alto. Entretanto, puxa vida, quem poderia adquirir respeitabilidade sem quitar-se com a lei? Como é possível estar entre os eleitos com os pés sujos de barro? Ninguém avança para a frente sem pagar as dívidas que contraiu. Como trilhar o caminho dos anjos, de pés amarrados ao carreiro dos homens que nos acusam as faltas, compelindo-nos, obrigando-nos a nossa memória voltar a mergulhar nas sombras? Nós precisaremos limpar a memória, livrar-nos das sombras. Ninguém conseguirá subir se não fizer isto. Druso fez ligeira pausa e, depois de um significativo gesto, como que indicando a torturada paisagem de fora, prosseguiu em tom comovente. Em volta de nosso pouso de trabalho e esperança, alongam-se flagelos infernais. Olha essa expressão que ele usa. Alongam-se flagelos infernais. Não é aquele inferno que a gente está acostumado a ouvir, não é? Nas historietas. Quantas almas petrificadas, paralisadas na rebelião e na indisciplina, aí se desmandam, se transgridem no aviltamento, no rebaixamento de si mesmas? O céu representa uma conquista, sem ser uma imposição. A lei divina, alicerçada na justiça infalível, funciona com igualdade para todos. Por esse motivo, nossa consciência reflete a treva ou a luz de nossas criações individuais. A luz, aclarando-nos a visão, revela-nos a estrada. A treva, enceguecendo-nos, acorrenta-nos aos cárceres de nossos erros. O espírito, em harmonia com a vontade superior, com os desígnios superiores, descortina o horizonte próximo e caminha corajoso e sereno para adiante, a fim de superá-lo, de chegar até esse obstáculo elevante, esse limite, esse horizonte superior. No entanto, aquele que abusa da vontade e da razão, quebrando a corrente das bênçãos divinas, modela em torno de si mesmo a sombra, isolando-se em pesadelos aflitivos, incapaz de seguir à frente. Definindo assim a posição que nos é própria, somos almas entre a luz das sublimes aspirações e o nevoeiro dos débitos escabrosos, para quem a reencarnação, como recomeço de aprendizado, é uma concessão da bondade excelsa, da bondade suprema, que nos cabe aproveitar no resgate indispensável, imprescindível. Em verdade, por muito tempo ainda sofreremos os efeitos das ligações com os nossos cúmplices e associados de desequilíbrio, de intemperança, de desregramento. Mas,
dispondo de novas oportunidades de trabalho no campo físico, é possível refazer o destino, solucionando, pagando os escuros compromissos e, sobretudo, promovendo novas sementeiras de afeição e de dignidade, esclarecimento e elevação. Sujeitando-nos às disposições das leis que prevalecem na esfera carnal, teremos a felicidade de reencontrar velhos amigos, velhos inimigos, sob o véu de temporário esquecimento, facilitando-se assim para nós essa reaproximação preciosa com eles. Vai depender desta forma de nós mesmos converter esses inimigos em amigos e companheiros, de vez que padecendo-lhes, sofrendo deles a incompreensão e a antipatia, com humildade e amor, sublimaremos nossos sentimentos e pensamentos, modelando, plasmando novos valores de vida eterna em nossas almas. Por isso é que é importante renascer. Nós vamos nos reencontrar, nós vamos ver aqueles que prejudicamos, vamos sofrer, é claro, a antipatia, a falta de simpatia da parte deles, de facilidade de relacionamento, porém, nós desenvolveremos paciência, desenvolveremos a vontade de aproximarmos-nos, a humildade de aceitá-los. Isso vai nos enriquecer como espíritos. Aí, diz André, diante da pausa que o instrutor imprimiu às suas considerações, eu virei-me para a assembleia que eu escutava, suspensa nas flamas dessa elevada meditação. Alguns dos enfermos ali enfileirados tinham lágrimas nos olhos, enquanto outros mostravam o semblante estático, em êxtase, como aqueles que se conservam entre o consolo e a esperança. Druso, que também sentia o efeito das suas palavras nos ouvintes reconfortados, continuou dizendo: somos espíritos endividados com a obrigação de dar tudo em favor da nossa renovação. Comecemos a articular ideias redentoras e edificantes desde agora, favorecendo a reconstrução do nosso futuro. Disponhamos-nos a desculpar aqueles que nos ofenderam, com o sincero propósito de pedir perdão para as nossas vítimas, aqueles a quem nós ferimos, cultivando a oração com serviço ao próximo. Reconheçamos na dificuldade o gênio bom que nos ajuda a desafiar-nos ao maior esforço. Reunindo todas as possibilidades ao nosso alcance, espalhemos nas províncias de treva e de dor que nos rodeiam o socorro da prece e o concurso, a ajuda do braço fraternal, preparando o regresso ao campo da luta, o campo carnal, em que o Senhor, pela bênção de um corpo novo, nos ajudará a esquecer o mal e replantar o bem. Para nós, herdeiros de longo passado culposo, a esfera das formas físicas simboliza a porta de saída do inferno que nós criamos para nós mesmos. Superando nossas enfermidades morais e extinguindo antigas viciações, no triunfo sobre nós mesmos, nós purificaremos, nós acrisolaremos nossas qualidades de espírito, a fim de que, em nos elevando, possamos estender mãos amigas àqueles que jazem na lama do infortúnio. Nós, que temos errado nas sombras, atormentados viajores do sofrimento, nós, que conhecemos o deserto de gelo e o suplício do fogo na alma oprimida, poderíamos, acaso, encontrar maior felicidade do que a de subir alguns degraus no céu para descer com segurança aos infernos, de modo a salvar aqueles que mais amamos, perdidos hoje
quais nós mesmos nos achávamos ontem nas furnas da miséria e da morte? Dezenas de circunstantes entreolhavam-se, admirados e felizes. Quem de nós, ouvindo isto e se reconhecendo partícipe deste cenário fúnebre, funéreo, de dor, de heranças malditas das nossas próprias culpas, não nos veríamos assim, premiados com a noção de que voltar à vida não é punição, é oportunidade. E assim, você que está nos assistindo, poderá dar continuidade à leitura, agora que nós vamos deixar a outra parte, que André Luiz vai concluir este capítulo para o nosso próximo programa. Já nesse discurso encontraremos muito aqui prestar atenção, muito que poderá ser aplicado em nós mesmos e converter a maneira como nós interpretamos a nossa vida, os nossos problemas, em uma outra forma, como bênçãos, como algo que nós podemos fazer para levar nosso espírito a uma situação melhor. Lembre disso. Nada que você vê como mal representa um mal. Talvez a maneira de ver as coisas é que esteja muito errada por ignorarmos as leis do universo. Mas com a ajuda de André Luiz, nós vamos conhecer com mais profundidade todas elas. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua presença. Faça com que seus amigos também possam assistir, ou pelo menos saber que existe o Espírito da Letra, agora neste maravilhoso livro Ação e Reação. E nós esperaremos você no nosso próximo programa. Muito obrigado, até lá e muita paz.